Olá, pessoal! Vamos corrigir agora os exercícios do capítulo 9, da parte da apostila também de Biologia 2, que ainda está dentro do reino Monera. Então, vamos ver algumas doenças causadas por bactérias. Então, vamos ver bacterioses na parte 2 e também ali já vai englobar questões falando sobre as arqueobactérias, que são aquelas bactérias que conseguem viver em lugares, com elevadíssimas temperaturas, salinidade, etc. Então vamos lá corrigir. Questão ali, dos exercícios conceituais, número 1. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, marcar texto para facilitar. Então vamos lá. Um caso de morte por febre maculosa em Piracicaba resultou no fechamento temporário de um parque da cidade, para que os elementos envolvidos na transmissão fossem eliminados. O agente etiológico dessa doença e os elementos necessários para a sua transmissão são... Então, febre maculosa é uma doença causada por bactéria. E quais são os elementos necessários ali para a sua transmissão? É necessário um animal, onde vai estar com carrapato. O carrapato é que ele vai estar ali com a bactéria que causa a febre maculosa, E carrapato a gente sabe que é um ectoparasita, então ele precisa estar sugando o sangue de algum animal, que nesse caso aqui vai ser a capivara. E dentro do carrapato vai ter a bactéria, Então a resposta aqui vai ser justamente a letra D. Então o agente etiológico é a bactéria e os elementos necessários para a transmissão vai ser ali a capivara e o carrapato, ok? Questão 2. Defina a forma de transmissão de cada doença abaixo. Então, como que se transmite a coqueluche? Então, a coqueluche ela é transmitida por gotículas de saliva, através da tosse e do espirro. Então, quando a pessoa espirra, no ambiente, não coloca a mão na frente, ou então um lenço de papel, algo do tipo, ela vai espalhar ali, aquelas gotículas de saliva que nós chamamos de perdigoto. E se tiver contaminado, não só, com a bactéria da coqueluche, ou poderia ser até uma doença viral também. Então, quem estiver ali por perto e respirar, aquele ambiente cheio de perdigoto, vai contrair a doença. E a cólera, como é que é a cólera? É quando você ingere água e alimentos contaminados pela bactéria que provoca a cólera. E no caso da leptospirose, é quando você entra em contato direto com a bactéria através de mucosas ou lesões na pele, E essa bactéria ela fica onde? Na urina do rato. Então, se você passa em algum lugar que teve uma enchente, esgoto aberto, onde tem ratos ali, e o rato possivelmente urinou naquela água ali, e você pisando naquela água, entrando em contato com aquela água contaminada, com certeza a bactéria, da leptospirose, que é a leptospira, vai entrar pela sua pele e você vai contrair a doença. Então essas são as três maneiras aí de você contrair, esses três tipos, de doenças que está aí na questão número 2. Então anotem aí, no caderno ou aí no cantinho da apostila. Questão 3. As chuvas abundantes no último verão causaram inundações em várias cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital. Devido a essas enchentes, os habitantes das cidades atingidas correm o risco de contrair várias doenças bacterianas. Entre elas, então ali, está falando de enchente, Então, possivelmente vai ter que ter o quê? Bactérias que estão ali naquela água, que provavelmente também vieram de esgoto, Que estão ali, ou também, como a gente já viu na questão anterior, ali falando da leptospirose, do rato que vai estar ali urinando naquela água e a pessoa entrando em contato com aquilo ali vai contrair doença. Então, por exemplo, quais são as doenças bacterianas que nós podemos contrair
né, entrando em contato com essa água, né, de enchente contaminada, possivelmente com urina de rato e também com coliformes fecais de esgoto, né? Então, nós temos ali o tétano, a febre tifoide, a leptospirose e a cólera, tá? Então, todas essas aí são doenças bacterianas que podem ser, né, contraídas, né, transmitidas através, né, de contato com essas águas de enchentes, né, que tem ali urina de rato, esgoto, coliformes fecais e etc, tá? Então, a 3 vai ser a letra D de dado. Questão 4. Texto 1. Confirmadas mais mortes por febre maculosa no estado de São Paulo. O IBAMA autorizou pesquisadores a capturar e abater capivaras. Esses animais serão utilizados em estudos sobre a febre maculosa. A capivara é um dos principais hospedeiros do carrapato estrela, transmissor da doença. Os pesquisadores querem descobrir por que as capivaras não morrem ao serem picadas pelo inseto. Texto 2. Na região Nordeste, nos Estados Unidos, o carrapato dos cervos transmite a doença de Lyme ao homem. Depois que os minúsculos carrapatos isódes sugam o sangue de um animal infectado, a bactéria se aloja permanentemente no corpo do inseto. Quando o carrapato mais tarde pica outro animal ou uma pessoa, ele pode transmitir a bactéria para a corrente sanguínea da vítima. O principal reservatório local da bactéria causadora dessa doença é um rato silvestre. O roedor também é o hospedeiro de carrapatos. Então, ali falam de duas doenças causadas por bactérias, onde temos ali um vetor como carrapato, por exemplo, né, que vai atacar ali roedores ou então mamíferos como as capivaras no texto 1. Aí, sobre essas doenças e quanto às informações apresentadas nos textos, pode-se afirmar que o agente causador de ambas as doenças é uma bactéria? Sim. Que pode se alojar em roedores silvestres, como no caso da capivara? Também, né? Então, temos ali o exemplo, né, dessas doenças, né, que são ali causadas por bactérias que podem atingir ali alguns roedores silvestres, a capivara e etc, tá? E o carrapato, né, é um principal ali também recipiente dessas bactérias, né? Então, a resposta aí dessa questão já vai ser a letra A. Questão 5. O governo da Indonésia aprovou um fundo de 1 bilhão de rúpias para os trabalhos humanitários do sul da ilha de Java, região devastada por um tsunami que causou cerca de 350 mortes e deixou milhares de desabrigados. Eventos catastróficos decorrentes da alteração climática em nosso planeta podem causar enchentes, palavrinha-chave aí, em algumas regiões. As autoridades desses locais se preocupam geralmente com a contaminação da água pela urina de ratos infectados. Então, a palavra-chave que vocês vão precisar para responder: enchente e contaminação pela urina de rato. Então, qual o micro-organismo que está presente na urina desses ratos que provoca, né, ali a doença? É uma bactéria chamada de Leptospira que causa a leptospirose, tá? Então, é só lembrar, falou de enchente, urina de rato, já pode associar diretamente com a leptospira que causa leptospirose, tá? Então, é uma questão bem simples e direta. Agora, os exercícios contextualizados, número 6. Um rapaz de 32 anos apresentou o seguinte quadro clínico: paralisia flácida aguda,
preservação do nível de consciência, visão turva e boca seca. Após uma investigação, verificou-se que o rapaz havia consumido produtos enlatados e contaminados durante um acampamento, alguns dias antes de manifestar o sintoma. Então, se ele consumiu ali, enlatados, contaminados, e teve paralisia flácida aguda, ou seja, os seus músculos, né, estavam ali de forma flácida, ou seja, relaxado até demais. Então, o que a pessoa tem? Então, a palavrinha-chave aí, produtos enlatados contaminados. Vai ter o botulismo, né, que é ali causado pelo Clostridium botulinum, tá? Que é uma bactéria que é anaeróbica e que pode contaminar produtos enlatados, em conserva, né? Que foi o que aconteceu com esse rapaz aqui. Questão 7. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente, a palavrinha-chave aí. O paciente ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e coleta de lixo inadequada. Prato cheio para quê? Se não tem rede de esgoto, tem coliformes fecais na água. Então tem muitas bactérias, né, que vieram aí das fezes de muitas pessoas, né, sendo jogadas ali. E fora também, que não tem, coleta de lixo, né, que a coleta de lixo é inadequada. Então você tem ali acúmulo de lixo e você pode ter acúmulo de ratos urinando ali, né? E também tendo ali a bactéria leptospira que causa leptospirose. Então olha só, né, como o local ali, né, não tem prevenção nenhuma contra doenças, tá? E ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta caso de quê? Né? Então, água de enchente, esgoto e lixo, provavelmente ali tem rato urinando ali, então vai ser o quê? A leptospirose, tá? Então, toda vez que falar sobre essas condições aqui, né, tá falando, né, da leptospirose, ok? E a questão 8. Aí, outra questão, né, falando sobre a mesma doença, que é a leptospirose. É uma doença infecciosa influenciada tanto por características ambientais quanto sociais. As favelas são áreas de risco de contrair essa infecção é elevado, porque estão sujeitas a alagamentos, os moradores não têm acesso a saneamento básico. O risco também é maior para indivíduos que trabalham na coleta de lixo e na construção civil, uma vez que estão mais expostos à lama, ao solo e outros materiais contaminados. Contaminados por quem? Né? Pela urina do rato, e na urina do rato tem a bactéria leptospira que causa a leptospirose, tá? Então, qual é a resposta aqui da questão número 8? Vai ser a letra D, né? Bactérias espiroquetas, né, que é o formato morfológico da leptospirose. Espiroqueta é aquele formato como se fosse um saca-rolha, né, em espiral, por isso espiroqueta, que se multiplicam, né, nos rins desses roedores, que são os ratos, e também de alguns mamíferos. Aí ela vai ser liberada pela urina, que vai entrar em contato com esses materiais aqui, e pessoa que entrar em contato com isso vai contrair a doença. Tá? Então a resposta ali vai ser a letra D. Questão 9. O mapa mundi abaixo mostra o itinerário das mais importantes viagens que modificou os rumos do pensamento biológico, realizada entre 1831 e 1836
acompanhe o percurso dessa viagem, tá? Então ali, ó, da Inglaterra, passou pelas Ilhas Malvinas, Terra do Fogo, Ilhas Maurício, toda essa partezinha azul aqui, né, foi o percurso. Então essa viagem foi comandada pelo jovem capitão Fitzroy, que tinha a tripulação do navio HMS Beagle, outro jovem naturalista que era o Charles Darwin. Então no dia 27 de dezembro de 1831, o Beagle partiu de Devonport, na Inglaterra, rumo à América do Sul, com o objetivo de realizar levantamento hidrográfico e a mensuração cronométrica. Durante 5 anos, o Beagle navegou pelas águas dos continentes e nessa viagem Darwin observou, analisou e obteve diversas informações da natureza, por onde passou e culminou em várias publicações, sendo a origem das espécies, né, uma das mais divulgadas mundialmente. Por isso, o legado de Darwin é imensurável, pois modificou paradigmas e introduziu uma nova forma de pensar sobre a vida na Terra. Em 2006, completaram-se 170 anos do término dessa viagem. No dia 16 de janeiro de 1832, o Beagle chegou a Tenerife, arquipélago espanhol das Canárias, e Darwin teve que renunciar ao sonho de conhecer e explorar as ilhas, porque as autoridades locais proibiram o desembarque temendo o cólera, que é uma doença causada por... Então, esse texto enorme, né? Só para chegar aqui no final e falar do cólera, que é uma doença causada por bactéria, tá? Então, bactérias ali por meio de consumo de água e alimentos contaminados, a pessoa vai contrair, né, essa bactéria e ficar ali com cólera, né, que causa ali, né, febre altíssima, diarreia e vários outros sintomas, tá? Então, a resposta aí vai ser a letra D. Questão 10. Cerca de 2.000 pessoas são diagnosticadas com hanseníase em Pernambuco a cada ano. Somente em 2016, Recife notificou 329 novos casos, representando ali 20,2% do número no estado. A doença não apresenta mortalidade, mas tem uma representação por possíveis complicações, como o grau de incapacidade provocado pela perda de força muscular, por exemplo. A hanseníase infecciosa afeta os nervos periféricos, ou seja, provocada alteração de sensibilidade. Então, percebe-se quando pelo menos na região, não sente frio, calor ou dor. Tá? A região, né, fica sensível, então ela perde ali, né, aquela resposta entre os neurônios sensitivos com os neurônios motores que levam o impulso nervoso ao cérebro para que a pessoa possa sentir sensações como frio, calor ou até mesmo a dor. Então ela fica com a pele sensível, ela não sente isso, porque a bactéria, né, que até dei a resposta aí na questão 10, a letra E, que é a bactéria que provoca ali a lepra, né, ou hanseníase, causa esses problemas, né, aos nervos periféricos do sistema nervoso, tá? Então, a resposta da letra da número 10 é a letra E, bactéria, ok? Então, a hanseníase é causada por uma bactéria. Questão 11. No estado de São Paulo, ocorreram alguns casos curiosos no ano de 2015. Algumas pessoas foram inicialmente diagnosticadas com dengue, pois apresentavam febre alta, dores de cabeça, vômito e manchas vermelhas na pele, mas posteriormente, após análises mais criteriosas, foram identificadas como portadoras de outra doença. As análises mostraram que se tratava de uma doença bacteriana, associada ao sistema circulatório e transmitida pelo carrapato estrela. Então, que doença que está sendo falada? A febre maculosa, né? Então, falou ali de carrapato, né? Já sabe que é a febre maculosa, ok? Questão 12. Certos organismos procariontes vivem em habitats que dificilmente podem ser habitados por outros seres vivos. As
bactérias halófitas podem ser encontradas facilmente no seguinte habitat. Então aqui está falando das arqueobactérias, que são representantes ali também do reino Monera, e elas têm um domínio próprio, né, que é o domínio Archaea, que é só delas, e são aquelas bactérias que vivem em ambientes que você acha que não tem como ter ser vivo ali, né? Geralmente são altas temperaturas, altas salinidades, lugares realmente que você pensa assim que não tem vida, mas pode ter uma arqueobactéria vivendo ali, tá? Então, as arqueobactérias do tipo halófita são aquelas que vivem em concentrações de sais, ou seja, salinidade muito alta, tá? Então, aqui vai ser as lagoas rasas de evaporação formadas por água do mar, nas quais se obtém o sal de cozinha. Então, mesmo tendo muito sal ali, a salinidade estando muito alta, pode ter bactérias halófitas ali, as arqueobactérias? É possível, pode ter sim, tá? Então, ela é halófita porque ela vive em locais com grande concentração de sal, né? Salinidade muito alta. Questão 13. A diversidade de espécies de seres vivos é muito grande e as tentativas de classificá-los são inúmeras. Considerando a biodiversidade, hoje são classificados seres vivos que admitem 3 domínios. Nós temos ali o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária, que englobam respectivamente os seguintes representantes. Então, o domínio Archaea só tem as arqueobactérias, né? Temos as arqueobactérias metanogênicas, as halófitas e as termogênicas. Que nesse caso aqui nós temos aqui, ó, a metanogênica e as termolíficos, né, que são as termolóficas, que vivem em ambiente quente, tá? Então aqui com gás metano e aqui com ambiente quente. Então eu já sei que pode ser ou a letra A ou a letra E. As outras eu já posso, né, eliminar. E no caso aqui, o reino, né, ou o domínio, no caso, bactéria, são aqueles seres procariontes que são as bactérias em geral, né, que são ali pertencentes ao reino Monera. Então aqui, ó, falou de animais, então não é, né? Animal não é bactéria. E pneumococo sim, é uma bactéria, né? Inclusive é que faz ali a pneumonia, que provoca pneumonia. E eucária são todos aqueles que são do tipo eucarionte. Aí nós temos ali os fungos, como está aqui, né, no exemplo da resposta da letra E. Mas também nós temos ali dentro do domínio eucária, nós temos os fungos, nós temos os protozoários, nós temos as plantas e nós temos os animais. Todos os seres que são eucariontes, ou seja, que tem núcleo dentro das suas células. Tem a membrana ali, a carioteca, revestindo o núcleo. E esses dois aqui, né, são os procariontes, que não tem, né, essa membrana que reveste o núcleo, ou seja, eles não têm núcleo nas suas células, tá? Questão 14. Bactérias do gênero Clostridium causam a gangrena gasosa, uma doença que até recentemente era 100% fatal. Atualmente, para o tratamento dessa patologia, utiliza-se a oxigenação hiperbárica, desde que essa providência seja tomada rapidamente. Então, a pessoa ali fica numa câmara fechada, né? Por isso que é hiperbárica, onde vai ter ali, né, o oxigênio, para que essa pessoa possa ter maior concentração de oxigênio possível para respirar, porque o Clostridium é uma bactéria do tipo anaeróbica. E da anaeróbica é obrigatória, ou também é chamada de estrita, ou seja, ela não consegue ficar na presença de oxigênio. O oxigênio é fatal para essa bactéria, tá? Por isso que a pessoa fica, né, numa oxigenação do tipo hiperbárica, numa câmara de oxigênio, para que essa bactéria não tenha condições de sobreviver ali, né? E é claro também que ela vai fazer tratamento tomando antibiótico e etc. Tá? Então, as bactérias sensíveis a esse tratamento são do tipo que? Anaeróbicas, né? Que elas são elas não conseguem viver, né,
com oxigênio, ok? Questão 15. Dentre as doenças de veiculação hídrica, a cólera, no caso aqui seria o cólera, né? É uma enfermidade de origem bacteriana que pode ser contraída pela ingestão de água e alimentos contaminados. Então, a ingestão de água e alimentos contaminados, podendo provocar forte diarreia com fezes líquidas e esbranquiçadas. É uma forma de prevenção dessa doença. Então, se a pessoa contrai a doença ingerindo água e alimento contaminado, uma forma de prevenção, ou seja, a profilaxia para essa doença, seria justamente o quê? Né? Primeiro, ter hábitos de higiene, ferver a água. Se você mora no local que a água, você desconfia que essa água possa estar contaminada, uma das maneiras de você tratar a água é fervendo ela ou colocando cloro, tá? Para cada 1 litro de água, você pinga ali 2 gotinhas de cloro, espera ali 30 minutos a 1 hora e você já tem uma água ali tratada para você beber, que está livre, né, de bactérias, né, como por exemplo as que causam cólera, tá? E também ter sistemas de saneamento básico, porque se tem pessoas contaminadas, jogando ali as suas fezes cheias dessa bactéria em esgoto a céu aberto, com outras pessoas entrando em contato, ou até mesmo animais, e espalhando a doença, né? Já viu, né, o caos que vai ser. Então a resposta aqui vai ser medidas profiláticas para o cólera, hábitos de higiene, ferver a água ou esterilizada com produtos à base de cloro e ter ali um sistema de saneamento básico. Isso aí é o primordial, né? Não só para o cólera, mas para outras doenças também que você pode contrair com ingestão de água e alimentos contaminados, ok? Agora os exercícios de aprofundamento, nós temos ali a questão 16. Laudos confirmam 5 casos de febre maculosa. Então, febre maculosa é aquela que vem, né, lá do carrapato, de carrapato estrela. Rio, um menino de 8 anos internado em Petrópolis é a 5ª vítima confirmada de febre maculosa, segundo informações do Ministério da Saúde. No final de 2005, na região serrana do estado do Rio de Janeiro e também em outros estados, foram relatados diversos casos, alguns fatais, de uma doença cujos principais sintomas são febres, distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça e musculares, além do aparecimento de pequenas manchas avermelhadas na pele. A febre maculosa, uma zoonose de tratamento relativamente fácil, quando instituído na fase inicial da doença, é de difícil diagnóstico, não só porque seus sintomas são comuns a muitas outras patologias, mas também por ser confirmada apenas por exames laboratoriais específicos. Cite o tipo de agente etiológico e o aracnídeo que age como vetor da febre maculosa. Em seguida, descreva 2 medidas que podem ser tomadas para evitar a contaminação. Então, ele quer ali o agente etiológico, que é justamente o causador da doença, que é uma bactéria. O aracnídeo ali, que é o carrapato, ele é o vetor, né? A bactéria vai pegar uma carona ali, né? Por isso que a gente chama de vetor, com o carrapato, e o carrapato picando o animal ou a pessoa transmite a bactéria, que é o que causa a doença. E quais são as 2 medidas, né, que a gente pode evitar, ou seja, a profilaxia para a contaminação? Então, evitar zonas de mato que você sabe que tem carrapato. Então, se você sabe que naquele local ali tem muito carrapato, para que você vai entrar lá? Você vai sair de lá com o corpo cheio de carrapato agarrado, né? Ou se você realmente precisa entrar naquele local, então você veste algumas roupas, né, que são apropriadas para você entrar no mato. Por exemplo, blusas de manga comprida, calça, bota, né, bota um lenço aqui no pescoço, chapéu e etc. Tá? Para evitar o máximo de área do corpo exposta, para que o carrapato não pique você, não entre em contato com você e fique grudado na sua pele.
E se por acaso ele grudar, você tenta retirar ele de forma cuidadosamente para que não machuque, né, o ferrão dele fique preso ainda na sua pele, e você tem que tirar o mais rápido possível, porque o carrapato ele ainda vai sugar o sangue, a bactéria ainda vai passar pelo aparato bucal do carrapato para a sua corrente sanguínea, e isso demora um certo tempinho. Então, se você vê logo o carrapato, tira logo, tá? Para evitar ali que ele fique muito tempo e a bactéria tenha, né, tempo hábil para cair na sua corrente sanguínea e você assim ficar com a febre maculosa, tá? Aqui pediu 2, mas eu coloquei 3 porque nós vivemos em uma área rural, então é bom, importante vocês saberem de tudo isso, né? Tem muita região aqui que tem carrapatos, né? Então, cuidado. E a questão 17, as epidemias possuem características próprias que dependem de sua origem. O gráfico a seguir representa o número de casos relatados em determinada região, em função do tempo de 2 tipos de epidemia, que está aqui representada, né, pela seta A e pela seta B. Tá? Então, aqui ó, o número de casos relatados por dia em escala, né, arbitrária, aqui os dias. Então, você percebe aqui que aqui foi o início da epidemia, tá? Nesse ponto aqui, ponto 0. Logo no início, essa doença A aqui, ó, teve um pico muito grande e depois caiu, praticamente aqui, ó, no 4º dia. Já a doença B também se iniciou no mesmo período, né, aqui no marco 0, foi crescendo de forma, né, gradual e se manteve por muitos dias até começar a ter uma baixa. Então, lá no seu 12º dia começou a ter um caimento ali. Aí ele pergunta, né? Uma das curvas corresponde a uma epidemia de cólera, em um local em que há fonte comum de água contaminada. A outra curva representa a transmissão de gripe, uma doença que é transmitida de um hospedeiro a outro. Então, olha só, para você contrair o cólera, você precisa ingerir água contaminada ou alimento contaminado. A gripe é passada de uma pessoa para outra. Se você espirrar, tossir perto de uma pessoa, outra pessoa respirando aquilo ali, vai contrair rápido. Então, qual é o gráfico que vai indicar ali justamente, né, essas epidemias aí? Então, vamos lá. A curva A representa o cólera, pois vários indivíduos expostos a uma mesma fonte de água contaminam-se ali, ó, de forma simultânea, né, em curto período de tempo. Então, vamos supor que todo mundo daquela região usa o mesmo reservatório de água. Se aquele reservatório de água estiver contaminado, todas aquelas pessoas que consumirem aquela água vão se contaminar ao mesmo tempo. Por isso que o pico, né, foi, ó, grande, de forma rápida. Já a curva B mostra o contágio de um hospedeiro ao outro, ao que consome mais tempo, pois requer que o vírus primeiro se replique. Então, o vírus precisa primeiro contaminar uma pessoa. Aí, lá dentro do corpo da pessoa, ele vai parasitar as células e vai fazer o quê? A replicação, multiplicação. Depois que esse indivíduo estiver com a quantidade de vírus grande dentro do corpo, é que quando ele espirrar, tossir ou as secreções entrar em contato com outras pessoas, é que vai transmitir para o próximo. Então, é aquela curva, né? Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Essa daqui, ó, que vai demorar um pouquinho mais e vai se estender por mais dias, né? Já ao contrário aqui, o cólera, ó, rapidamente, como todo mundo bebe a mesma água, se contamina ao mesmo tempo, ok? Então, anotem aí a resposta, tá? E é isso aí, ok? Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau.